Existe uma frase que mudou completamente a forma como eu enxergo a vida, e talvez ela mude a sua também. A vida não acontece com você, ela responde a você. No começo, isso de fato pode parecer absurdo, porque nós fomos ensinados que a vida é assim mesmo, que as coisas acontecem, que não tem o que a gente fazer, que a gente deve se acostumar, que a gente tem que se habituar, que a gente tem que seguir em frente, que a gente tem que levantar, que a gente tem que ser forte. Ou seja, a gente vem sendo inundado com esse tipo de crença desde muito cedo na nossa vida. Eu não sei se foi assim com você, mas comigo foi exatamente dessa forma. Muitas e muitas camadas de crenças dizendo que as coisas acontecem à nossa volta, acontecem na nossa vida e depois nós reagimos, depois nós pensamos, sentimos, decidimos, depois a gente vê o que vai fazer com aquele acontecimento. Ou seja, olhando por essa perspectiva, nós não temos muito o que fazer em relação aos acontecimentos. É como se a gente só estivesse assistindo a um filme e as coisas vão acontecendo e a gente vê o que a gente vai fazer depois que aconteceu. Como que a gente vai lidar com isso, onde que a gente vai colocar aquilo, o que a gente vai fazer agora, para que lado que a gente vai, isso que a gente vai descartar ou a gente vai carregar. Ou seja, é como se a gente só conseguisse lidar com as coisas depois que elas já acontecessem. Ou seja, eu não tenho nenhum controle sobre o que vai acontecer na minha vida. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas foi ensinada dessa forma. Eu também fui. E é muito disruptivo a gente ter uma compreensão diferente, uma visão diferente sobre a nossa própria vida, porque a gente começa a perceber que não é bem assim. Que existem coisas que a gente não sabia, que a gente não entendia até então, mas que elas sempre existiram e elas sempre determinaram tudo aquilo que a gente vive. Só que a gente precisa atingir um certo nível de consciência para conseguir acessar esses conhecimentos. Uma mentalidade diferente, crenças diferentes, uma busca diferente mais aprofundada. A gente precisa se questionar muito mais do que ter certezas. A gente precisa estar literalmente buscando mais, entender mais, conquistar mais, saber mais, para que aí a gente comece a perceber que a visão de mundo que nos foi repassada não é necessariamente a visão correta ou a melhor visão para se ter da vida. Porque concorda comigo que essa visão onde você não controla os acontecimentos, você só tem que entender o que você vai fazer depois que já aconteceu, não tem muito sentido, porque é como se você tivesse justamente de mãos atadas dentro da sua vida, somente esperando. O que vai acontecer agora? Qual vai ser o próximo episódio? O que será que vai acontecer? Vamos esperar para ver qual vai ser o episódio e aí a gente vê depois como a gente vai reagir, o que a gente vai fazer. Isso não faz muito sentido. Na minha cabeça isso nunca fez sentido. E eu nunca fui aquela pessoa de aceitar perguntas sem respostas, nunca fui a pessoa que aceita coisas incoerentes, que aceita uma resposta em aberto, uma lacuna, algo que não está muito bem explicado. Eu nunca gostei disso, então eu sempre fui atrás de entender mais. Porque se tem uma pergunta que a resposta não fez muito sentido, ou que parece que ficou incompleta, eu não me dou por satisfeita de dizer, é assim mesmo, é isso, a vida é assim, vamos seguir em frente. Não, aquilo fica aberto ali na minha cabeça e eu fico procurando, eu fico pensando, eu fico olhando por outros ângulos para tentar entender. Porque pra mim, a vida é muito mais do que alguém te falar uma coisa, você aceitar aquilo e você levar pra sua vida, mesmo que não faça o menor sentido pra você, ou mesmo que esteja incoerente, ou mesmo que esteja incompleto. Eu nunca aceitei isso com muita facilidade, por isso que eu sempre busquei muito mais. Talvez por isso que, normalmente também, eu acabo não me encaixando em grupos, acabo não me encaixando muito bem, assim, nessas questões onde existem crenças gerais ali que as pessoas defendem, acreditam, porque eu sempre fui meio que fora da caixa, assim. Enfim, dito isso, é só para contextualizar que eu não me convencia quando eu tinha perguntas que eu não conseguia responder ou coisas que eram incoerentes que eu não conseguia entender. Então eu precisei estudar muito, buscar muito para perceber que tudo aquilo que eu tinha como visão de mundo não era necessariamente como a vida funcionava, mas sim crenças que são, inclusive, generalizadas, são uma forma de ver a vida que muitas pessoas aceitam, acatam, defendem e passam suas vidas literalmente vivendo dessa forma. Só que eu nunca gostei também da ideia de pensar que eu não sou a protagonista na minha vida, que eu não tenho o poder de viver a vida que eu de fato quero viver.
Eu nunca me convenci com a ideia de que eu não tinha o que fazer, de que realmente eu sonho com a vida X, mas a vida que eu tenho é essa Y, então eu tenho que me convencer com essa aqui e ficar aqui porque é assim mesmo, não tenho o que fazer. Isso também sempre me incomodou, eu nunca gostei dessa ideia, porque como assim? Por que eu não posso conquistar uma vida diferente? Por que eu não posso alcançar um resultado diferente? Por que eu não posso expandir isso aqui muito mais? Por que eu não posso sair e ter coisas e resultados extremamente diferentes do que aqueles que eu estou acostumada a ver ou que as pessoas acham que eu devo ter, ou enfim. Isso também nunca me convenceu. Então, buscando toda essa compreensão e essas respostas, foi que eu comecei a entender que não, de fato, nós não somos vítimas dentro da nossa própria vida. De fato, a gente não é refém dos acontecimentos. De fato, a vida não acontece comigo ou contra mim. Literalmente, a vida vai respondendo e ela vai refletindo tudo aquilo que eu estou internamente criando. Então, quando a gente entende que a nossa vida física, ela é simplesmente uma materialização de tudo aquilo que nós já criamos internamente, a gente começa a perceber que, então eu não sou só mais uma peça aqui. Eu tenho muito poder dentro de mim para criar justamente essa vida que eu desejo. Eu tenho sim todo o potencial, toda a capacidade, eu tenho os recursos necessários para criar essa vida que eu desejo, que eu sonho, esses resultados que eu quero. E aí as coisas começaram a fazer muito mais sentido e começaram a mudar. Porque aí eu comecei a entender que a minha vida não depende das pessoas, a minha vida não depende da economia, a minha vida não depende do governo, a minha vida não depende do meu chefe, a minha vida não depende dos meus parentes, da minha infância, a minha vida não depende do que as pessoas esperam que eu faça ou acreditam que eu vou ou não fazer. A minha vida depende simplesmente de mim mesma. Eu estou criando todos os resultados o tempo todo. Eu só preciso obter a consciência, o conhecimento para que eu possa mudar a minha mentalidade, mudar as minhas crenças, mudar a minha autoimagem, para que aí sim eu possa começar a produzir resultados diferentes. Ou seja, eu estou criando a minha vida com tudo aquilo que eu acredito, que eu alimento, com tudo que eu penso, com tudo que eu sinto. Então, quando eu tenho uma coerência entre aquilo que eu acredito, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, eu consigo literalmente resultados diferentes. Porque o fato é que a gente nunca vai viver algo incoerente com o que nós acreditamos. Então, se, por exemplo, eu acredito que pessoas ricas são ruins, ou que pessoas ricas são desonestas, ou que elas roubam, ou que elas não prestam, se eu tenho essa crença, se é isso que eu acredito, eu não vou construir riqueza na minha vida, porque é incoerente. Eu acredito que as pessoas ricas não são boas, que elas prejudicam os outros, que elas não fazem o bem. Então, se isso é algo que eu repudio, eu não vou conseguir alcançar esse algo, porque eu acredito que isso é ruim. Então, por que eu vou querer algo ruim para minha vida? Eu não vou. Então, eu acredito que isso aqui é ruim, logo eu me mantenho ali numa certa escassez, numa certa falta, uma certa pobreza, porque é coerente com aquilo que eu acredito. Entende? Então, se eu tenho essa crença, eu sempre vou viver algo coerente com isso. Isso tudo porque o nosso cérebro sempre está filtrando aquilo que é importante. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, em como o nosso cérebro vai sempre filtrar o que é relevante, o que é importante para nós, que vai estar diretamente ligado com as nossas crenças, para que a gente possa observar, enxergar e vivenciar na nossa vida. Então, entender que a nossa vida vai ser sempre uma materialização daquilo que nós acreditamos é algo que muda completamente a forma como a gente enxerga e de fato reage à nossa própria vida. A gente começa a prestar mais atenção nas coisas que nós pensamos, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente consome, nas coisas que nós fazemos todos os dias, porque a gente começa a entender que nós somos responsáveis. Então, se eu não sou mais uma vítima, eu começo a entender que eu preciso ser intencional, eu preciso ser coerente com aquilo que eu desejo. Porque se eu quero, por exemplo, ganhar dinheiro, mas eu acredito que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, isso aqui é incoerente, as duas coisas não vão estar juntas. Então, se eu quero ganhar dinheiro, eu preciso mudar as crenças que eu tenho em relação ao dinheiro, mudar aquilo que eu sinto em relação ao dinheiro. Por quê?
Precisa existir essa coerência para que eu consiga sintonizar nessa mesma frequência e abrir possibilidades relacionadas àquela nova realidade que eu quero viver. É por isso que não adianta nada você querer melhorar o seu salário, melhorar o seu ganho mensal, por exemplo, se você acredita que você não merece. Ou se você acredita que quem tem muito dinheiro só faz coisa errada, ganha desonestamente. Porque por mais que você pense que não, mas se eu aumentar o meu salário em 5 mil já tá bom. E eu penso que as pessoas que são milionárias, essas sim enganam as pessoas, essas mentem, essas roubam, essas não são boas pessoas. Não importa a diferença de valores, para o seu cérebro é tudo a mesma coisa. Então o dinheiro, ele vem de forma desonesta, ele é sujo, ele não é bom. Então é claro que eu não vou querer aumentar 5 mil, nem R$1.000 do meu ganho mensal. Por quê? Se eu acredito que isso aqui é ruim, se eu aumentar isso aqui, eu vou estar aqui. Isso que é ruim. Então não, isso não vai acontecer. Se você acredita nisso, você vai se manter sempre num patamar muito mais abaixo, sempre na falta, sempre ali naquela escassez, porque você acredita que você não pode e você não deve, em hipótese alguma, se aproximar de um valor maior, de uma riqueza maior, de uma quantidade maior de dinheiro. Entende essa dinâmica? E quando a gente começa a perceber que a nossa vida, ela funciona através de coerência e que tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós já produzimos internamente, a gente passa a entender que existe uma lógica por trás de todas as coisas, que não é somente uma aleatoriedade que vai fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. Muito pelo contrário, sempre é uma criação que eu vou estar fazendo, que pode ser inconsciente ou consciente, que pode ser aleatória, eu criando algo aleatório sem saber, ou pode ser algo intencional, direcionado, focado. Eu sei o que eu quero, eu sei como faz e eu vou direcionar a minha atenção, a minha energia para isso, para conseguir produzir determinado resultado. Mas de qualquer forma, nós estamos sempre criando a nossa vida, a gente sabendo disso ou não. Então não são os acontecimentos que determinam as nossas crenças, os nossos sentimentos, aquilo que a gente pensa a respeito de determinada coisa. Na verdade, é justamente as nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que criam os acontecimentos na minha vida. E às vezes pode parecer até um pouco duro a gente aceitar ou pensar sobre isso, porque talvez a gente esteja passando por um momento onde as coisas não dão certo, as coisas não estão funcionando, as coisas não estão boas. Eu acabo sempre sendo passada para trás, eu levo golpes, eu sou despedida, eu me aproximo de pessoas que mentem, que enganam, que traem, que abandonam, eu realmente não consigo melhorar financeiramente, as pessoas me passam a perna. Enfim, pode ser que eu esteja passando por momentos assim bem delicados, bem difíceis na minha vida. E pensar nisso pode ser muito assustador, porque como assim? Eu não quero viver nada disso, eu não quero ser sempre passada para trás, eu não quero viver esse cenário. Não é isso que eu quero para minha vida, mas é isso que eu estou vivendo. E é muito fácil quando a gente está passando principalmente por momentos mais desafiadores, a gente acabar terceirizando essa responsabilidade e falando que essa pessoa é ruim, porque aquela pessoa é assim, porque isso aqui é dessa forma, e a gente colocar a responsabilidade nos outros. Isso é muito fácil porque a gente vai encontrar realmente evidências na nossa vida de que aquilo que a gente está falando é verdade, que a pessoa está me enganando. Sim, de fato, ela pode estar te enganando, que a pessoa está mentindo, que a pessoa está roubando, que a pessoa está traindo. Sim, ela de fato pode estar fazendo tudo isso. Não é que a pessoa não está fazendo, mas a questão não é essa. A questão é a gente olhar lá para a raiz. O porquê eu estou trazendo para minha vida pessoas que mentem, pessoas que enganam, pessoas que traem. Porque se eu estou vivendo isso na minha vida, eu preciso lembrar que existe crenças relacionadas a isso que eu estou carregando, que eu estou alimentando, que eu venho trazendo para minha vida para produzir isso. Se eu não acreditasse profundamente, se não tivesse sentimentos, pensamentos e crenças relacionadas a isso, eu não estaria trazendo esses resultados para minha vida. Então talvez se você estiver passando por um momento desafiador, esse pode ser o melhor momento para você parar e analisar quais são as crenças que você carrega. O que é que você acredita sobre você, sobre a vida, sobre trabalho, sobre relacionamento, que está fazendo com que você se coloque nesses ambientes, nesses ciclos, que você traga essas pessoas. Porque não é por acaso. A gente tem muitas pessoas no planeta, a gente tem muitas possibilidades, a gente tem muitos caminhos. A gente não vai se conectar com determinadas pessoas ou com determinados acontecimentos por acaso. A gente só vai se conectar com aquilo que é coerente com o que nós acreditamos. Então sempre lembra, você sempre vai ter na sua vida o que é coerente.
com aquilo que você acredita, com aquilo que você defende, com aquilo que você alimenta internamente. E não é sobre aquilo que você fala da boca para fora ou aquilo que você fala racionalmente. São aquelas crenças que elas estão presas em você de forma inconsciente. Então é aquela vozinha lá no fundo que diz sempre que você não é boa, que você não é suficiente, que você vai ser enganada, que você vai ser traída, que você nunca vai conquistar mais, que você nunca vai conseguir, que isso não é pra você. Ou seja, o que tá determinando a tua vida não é aquilo que você fala conscientemente, porque talvez você conscientemente pense e fale coisas que você realmente deseja, e você fale sobre situações e pessoas que você quer trazer pra sua vida. Só que somente falar de forma consciente nesse estágio onde você tem algo que já está completamente arraigado inconscientemente não é funcional, porque essa porção inconsciente que já está programada no seu corpo e no seu cérebro, ela vai sobressair a parte consciente que você está tentando inserir. Então você não vai criar aquilo que você está falando e pensando conscientemente, você vai continuar criando aquilo que inconscientemente reverbera em todo o seu ser. Então precisa ter mais atenção em relação a reformular realmente aquelas crenças, dar atenção para aquilo que ainda existe de crença limitante, de negativo, de escassez, de pequeno, de não merecimento, enfim, de qualquer coisa que esteja instalado profundamente em você que está criando esses resultados. Então talvez a pergunta não seja mais por que isso aconteceu comigo, e talvez ela passe a ser o que em mim está criando esse resultado, essa realidade que eu tô vivendo hoje. Quais são as crenças que eu ainda alimento que estão produzindo esses resultados? Que muito se fala sobre crença limitante, mas na prática a gente tem algumas crenças que são muito difíceis de ser identificadas. Elas estão completamente camufladas na nossa vida. Elas estão escondidas, elas são tão grandes e elas tomam uma proporção tão gigantesca que literalmente é difícil pra gente encontrá-las, é difícil pra gente conseguir identificar elas, porque é como se a gente literalmente não conseguisse perceber, é como se estivesse ali e a gente não conseguisse enxergar. Então a gente precisa ter muita atenção, porque sempre vai acontecer essa coerência. Então sempre que existir um resultado indesejado, vai existir uma crença que está determinando esse resultado, que está produzindo justamente aquele resultado. E é justamente por isso que a vida não acontece com você sendo uma vítima. Ela responde a você. Ou seja, é simplesmente uma resposta, um reflexo muito digno daquilo que você está produzindo internamente. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se te trouxe algum insight, deixa um like aqui embaixo. Aproveita para se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo novo que eu trago por aqui toda semana. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo.